Oi, amigos e irmãos, tudo bem com as vossas senhorias? Amigos, eu venho aqui fazer um comentário sobre o nosso Mato Grosso, Amazonas, áreas pantaneiras, Pantanal e sobre cidade grande, por exemplo, Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia. Cidade grande, nós, ao risco da população, infelizmente, a violência urbana, né? Urbana, o que é urbana? Nas cidades, lugares movimentados, cheios de casa, prédio, que é rural, áreas rurais, né? É lugares mais afastados, tem poucas casas, mais povoados, um bairro pequenininho, com algumas pequenas casas, chama de povoado. Né? Então, na cidade grande, os nossos maiores riscos de vida, infelizmente, aumentou muito nesse século XXI, em 2025, mortes, infelizmente, por assalto seguido de morte, que o nome... Me ajuda aí, minha esposa, como que fala mesmo o nome de assalto seguido de morte? La... Obrigado, senhor. Latrocínio. Assalto seguido de morte chama-se latrocínio. Tem hora que dá um branco na cabeça. Mas tem minha companheira, que é a minha excelentíssima esposa, que me dá um apoio, me dá um suporte. Dá um tchauzinho aí, vê se tá pegando a senhora. Tá pegando a senhora? Então, a cidade grande, infelizmente, aumentou muito a violência urbana, né? A morte por arma de fogo, né? Infelizmente. Então, a violência nas áreas urbanas, nas cidades grandes, está fora de controle. Nas áreas rurais também, tem lugar que também está perigoso, né? Eu vi algumas repostagens, né? Recife, que é Nordeste, está muito perigoso, a capital de Pernambuco. Então, tem muitas áreas rurais também que está perigoso. Chácaras, né? Fazenda, o pessoal entra para roubar os gado, né? Para roubar os bodes, as ovelhas. Mas a cidade grande é mais. A violência é muito maior. Tanto que tem lugar no rurais ainda, né? Mais afastado, no Nordeste, no Norte, tem ainda comunidade que eles ainda dormem com porta aberta, janelas abertas, né? Não precisa estar fechando os vidros dos carros quando sai, trancando as portas, sai, deixa o carro aberto, porque ninguém mexe. Ah, parece incrível, mas ainda existe. Lógico, com muito menos, né? Que nem antigamente, né? Mas ainda tem lugar assim ainda, né? Onde a grande concentração de pessoas é mínima, todo mundo se conhece, né? Então, essa é a diferença de cidades mais, né, movimentadas, urbanas, né, onde tem bastante concentração de pessoas, com lugares mais rurais, né? Apesar que, nem eu falei, já tem lugar rural também que, infelizmente, está perigoso, né? O Brasil é um país muito perigoso. Não sei por que não é divulgado, né? Mas o Brasil some muita gente. Desaparece muita gente, tanto adulto como criança, como adolescente. Não sei por que a mídia não divulga. Por que será que no Brasil some tanta gente? Por que será? É tráfico humano? Para ser sequestrado para trabalhar como escravo?
tráfico de órgão, à toa não é. É para fazer sequestra as pessoas para fazer trabalhos religiosos? Como assim trabalhos religiosos? Eu não posso falar. Eu não posso falar porque eu não tenho condições de pagar advogado. Então eu não posso falar, não posso dar detalhes. Mas pesquisa no YouTube, que lá tá tudo detalhado. Tá tudo detalhado lá no YouTube. Né? Então, o Brasil some muita gente. Né? Certo, né? Com uma ressalva, que em alguns casos, pessoas que deu alguma amnésia, né? Sumiu a memória, não lembra onde que tá, não lembra quem é, né? Não lembra quem é. Já teve alguns casos aqui em São Paulo que a, a família, né, divulgou na mídia, fez boletim de ocorrência do desaparecido e foram encontrar a pessoa num atendimento tipo posto de saúde, a pessoa estava dormindo. Você lembra o nome, minha senhora? Que foram encontradas algumas pessoas que estavam no posto de saúde, não é asilo que fala, não, é acolhimento público que tem aqui em São Paulo, né? Que as pessoas não têm onde morar, tá em situação de rua, às vezes não lembra onde, a memória que dá um relapso, né? Um relapso na memória, né? Não consegue lembrar de quem é a família nem onde mora. Aí eles levam para esse local, né? Tipo um acolhimento público. Né? Aí viram na televisão, no jornal, já ligaram para a polícia e para a emissora, avisaram a família e foi lá buscar essa pessoa. Aconteceu com muitos casos aqui em São Paulo. Sim, tem esses casos que acham que foi perca de memória, né? Mas muitos casos, infelizmente, né, é sequestro, né? Tem o sequestro também, infelizmente, que aqui deram o nome de sequestro relâmpago, né, para subtrair, né, dinheiro da pessoa, né? E com esse Pix que inventaram, aumentou esse número de ocorrências, né, de sequestro relâmpago. Mas tem muitos casos que não é isso, nem falta de memória, né? Deu uma amnésia e nem por sequestro relâmpago. Né? Tem casos que a pessoa nunca mais aparece, nunca mais é encontrada. Né? Tem alguns casos também que a pessoa abandonou a família, não quer saber da família, né? Virou dependente químico, foi embora para a rua, né? Não quer mais saber de viver em sociedade. Né? Então, tem esses casos que eu acabei de citar, né? Perca de memória, não quer mais saber da família, né? Infelizmente, e há muitos casos ainda vira dependente químico. E qual outro caso que eu falei? Perca de memória. Relembrando aqui, perca de memória, que é surto, alguns casos que é surto, né? Que some, né? Que some, não quer saber da família. E em alguns casos é sequestro relâmpago, né? Mas a pessoa depois aparece, né? E em alguns casos que acontece alguma coisa com a pessoa também, que eu já esqueci de comentar, e a pessoa acaba, às vezes, até vindo a óbito e sendo enterrado com indigente. Acontece muito isso também. E quando não vai para o IML e não encontrou a família, ou melhor, não apareceu ninguém requerindo o corpo, aí eles enterram como indigente. Né? Infelizmente, enterrado como indigente. Né? Como desconhecido. Então acontece esses casos, mas muitos casos não. Muitos casos ninguém sabe o que foi que aconteceu. Repito, será que foi
sequestro, levou até para outro país para serviço escravo? Será que foi para algum trabalho religioso? Ou será que foi para tráfico de órgão? Fica aí a reflexão de cada um. Cada um tira suas conclusões. Infelizmente, não é divulgado na mídia. Quem sabe que é mídia, canais de comunicação, jornal, né, televisível, infelizmente não é divulgado. Pelas nossas autoridades, né? Aqui em São Paulo mesmo tem até já uma plataforma, né, digital onde a polícia coloca o nome dos desaparecidos, né? A pessoa fazer uma pesquisa, né? Inclusive já tem até o tal de câmeras inteligentes aqui que joga também a imagem, o nome da pessoa nessa central, né, de câmeras inteligentes que quando a pessoa passa já avisa as autoridades que aquela pessoa está sendo procurada, né, ou pela justiça, né, ou pela família desaparecido. Já tem esse serviço já, né, que facilita também. Né? Então, voltando, para não fugir o foco, né, dessa conversa aqui com vocês nesse vídeo, né, a cidade grande, infelizmente, muita gente morre por arma de fogo, né, a violência, né, a violência. E não só a violência, questão de assalto, né, latrocínio, né, violência, crimes bobo. Nós estamos vivendo uma época que as pessoas estão matando com muita facilidade. Crimes bobo, né? Crime de desinteligência, né? Uma discussão, a ver que bebeu ou usou alguma coisa, né? Às vezes não usou nada, mas perdeu a cabeça. Tá tirando a vida do outro. Bate-boca acidente de trânsito, né? Batida em trânsito, né? Feminicídio, né? Todo dia tem feminicídio no Brasil. Muito triste. O esposo, o namorado, o ficante. Tem agora o negócio de ficante. Acha que é o dono da mulher, porque a mulher não quer mais. Acha que tem que matar, né? Uma ignorância muito grande, né, do ser humano. Ninguém é dono de ninguém. Pequenos casos também a mulher faz a mesma coisa também. Quer matar o cara. Mas o caso dos homens é mais, né? O homem ele é mais machista, né? Do que feminista, mulheres, né? Muito pouco caso da mulher querer matar o homem porque não quis ficar mais junto, não quis mais viver junto, mas é homens, né? O índice tá aí todo dia na televisão, né? Então, fora esses casos de feminicídio, né? Se mata no Brasil com muita facilidade e com agravante, né? Os nossos deputados federais e senadores não mudam a lei. Ninguém sabe por que eles não querem mudar as leis. Porque quando tem lei, entendeu? A pessoa, que vai cometer um crime, ele vai pensar muito para cometer o crime. Peraí, se eu fizer isso, eu posso ficar muito tempo preso. Vou perder a minha liberdade. Mas aqui não. Né? A pessoa mata, comprovou que matou, maioria do caso vai para rua. Se a mídia não ficar ali, ó, em cima, muitos casos nem fica preso. Muitos casos vai preso por causa que a mídia fica em cima. Principalmente quando é um bacana, né? Tem dinheiro, ou famoso, ou tem poder, é uma pessoa importante, né? Se a mídia não ficar em cima, meu irmão, não acontece nada. Muitos casos é assim, né? Não é só não, pessoas comuns também, muitos cometem crime, a ficha é extensa, tá na rua. Aí o trabalhador é preso, às vezes até inocente, o juiz não solta. Principalmente se for preto e pobre, né?
Porque o Brasil é um país racista. Não se engana. O Brasil é um país racista. Entendeu? Tá sendo divulgado toda hora na mídia aí casos de racismo. Teve um caso que eu lembro agora, 2 rapazes, um preto e um branco, foi preso no Rio Grande do Sul com um monte de armas. Entendeu? Armas restritas. Que é restrita? Que as pessoas comuns não podem comprar. Só o exército, a polícia, as forças armadas, né? Bastante arma mesmo. Os dois juntos nessa situação. A juíza lá mandou soltar o branquinho e deixar o preto preso. Isso não é racismo? É racismo. É racismo. No Brasil tem isso, infelizmente. Né? E outros casos agora que eu não lembro. Né? Então, não se engana. Repito, o Brasil é um país racista, preconceituoso. Então, continuando nosso assunto, então o Brasil se mata muito, muito. Né? E não tem lei para deixar a pessoa cumprir o que foi condenado. Pegou 10 anos, vai ficar 10 anos. Pegou 20 anos, vai ficar 20 anos. Aí não, porque teve bom comportamento, né? Porque por causa disso, vai visitar a mãe já foi até embora para a eternidade, nem tem mãe mais, mas vai visitar a mãe, vai visitar o papagaio, o periquito, o cachorro. Tô sendo irônico, né? Vai pra rua, né? E às vezes um trabalhador, né? Povo brasileiro, não tô falando bobeira. No Brasil tem muito inocente preso, né? Só porque alguém falou, é ele mesmo, não tem nem certeza. Não tem nem certeza tá sendo preso no Brasil. E isso acontece com pobre e preto. Tem muito inocente preso no Brasil. Né? E a justiça não solta. E às vezes a pessoa realmente quer viver no crime, cada um escolhe o que quer, e vai pra rua. E é solto. Muitos casos, a Record, a Bandeirante, tem mostrado nisso que eu estou falando. A mídia, a própria família, isso é uma vergonha, tem que investigar, procurar câmeras, né, para provar que o familiar preso, o homem ou a mulher presa da família, era inocente, não estava naquele local do crime. Muitas vezes a família teve que investigar. Que a polícia primeiro prende, depois pensa se vai investigar se a pessoa é inocente ou não. É assim que funciona para pobre e preto no Brasil. É a realidade. Né? É uma vergonha. Uma vergonha. Entendeu? Porque é melhor um criminoso solto do que um inocente preso. É melhor. É assim que devia ser as regras. Mas não. Entendeu? Para pobre e preto não é assim que funciona no Brasil. E a lei aqui no Brasil não é para todos. Né? Não é para todos. Quantos aí que vai preso poderoso, né? Tem condições de pagar advogado? Não, excelência. Ele tem problema de saúde. Não tinha problema nenhum. Só ir preso, ele tem problema de saúde, ela tem problema de saúde. Ah, tem filho pequeno, de menor. Ah, tem isso, tem aquilo. O juiz manda cumprir a prisão em casa. Né? Isso é raro acontecer com os pobres. Cumprir prisão em casa. Não. Fica preso. Ela não é assim. É assim. Então a lei não é para todos. A lei é para quem tem poder. Poder e influência. Né? Quem tem influência. Tem algum cargo importante, né? Na sociedade. Né? Aí, para esses, a lei funciona de não ficar preso. Aí, quando é prisão, ficar preso em casa. Que eles falam prisão domiciliar. Em casa, no conforto de casa. Né? Aí tá fácil, né? E tá fácil. Entendeu? Então,
Aí, recentemente, foi divulgado na mídia que lá pro Mato Grosso, o senhor caseiro foi morto por uma onça, né? A onça comeu ele, né? Foi o que aconteceu. Não é sendo frieza, é o que aconteceu, infelizmente, né? E isso acontece não é de hoje. De onça comer a pessoa, jacaré, entendeu? Na área pantanal. Área de mata, floresta, é perigoso, tem muitos animais selvagens. Então, agora, porque ele estava trabalhando, era um caseiro, né? E tinha ali amigos, familiares, inclusive uns dias antes o cunhado dele, brincando com ele, falou: ó, cuidado, seu Jorge, tá vendo a marca de onça aí? Brincou com ele: ó, a marca de onça aí no terreiro, a onça vai te comer. Ele brincou, o seu Jorge não acreditou. A gente vê ele no vídeo brincando. Que a onça não vai me comer, não. Não levou a sério, né? Não levou a sério. Não acreditou, infelizmente, aconteceu, né? A onça foi lá e pegou ele, né? E comeu ele mesmo, entendeu? Quem não viu, pode pesquisar no YouTube lá. A onça que comeu o homem no Pantanal, né? No Mato Grosso. Pode pôr lá no YouTube que vocês vão ver lá várias reportagens falando sobre isso. Né? No YouTube. Tudo hoje no YouTube, né? Então, né? A onça, infelizmente, pegou ele, arrastou ele para o local onde ela fica, né? Levou ela para o local afastado, né? E eu vi uma reportagem que, infelizmente, o seu Jorge, né? Só achou os restos mortais dele que sobrou, né? Entendeu? Não estou sendo frio. Infelizmente, foi o que aconteceu, né? Porque a onça é um animal muito forte. É um animal muito forte, né? Eu vi uma reportagem o ano retrasado, em 2023, que uma onça pegou um outro rapaz lá no Mato Grosso. Ele sobreviveu. Ele conseguiu lutar com a onça. A onça, ele tem guardado com ele. A onça deu uma mordida na cabeça dele que arrancou um pedaço do crânio. Na reportagem, ele mostra o crânio na mão. Arrancou um pedaço do crânio. Então, e ele sobreviveu. Porque é uma pancada aqui na cabeça, entendeu? Dependendo, a pessoa ainda sobrevive. Tem vários casos que a pessoa levou um tiro na cabeça, né? Afundou aqui né? A parte frontal, né? Você vê aqui né? Funda aqui dentro, né? Que eu esqueci o nome agora científico. Minha vida. Ela tá lá vendo um vídeo ali. Então, tem um nome científico agora, que quando você afunda a cabeça, que agora eu não lembro. Vocês me desculpem, eu não lembro agora o nome. Né? Mas às vezes a pessoa sobrevive, né? Deixa eu ver se a minha esposa lembra o nome. Só um minutinho, pessoal. Você lembra o nome que dá quando o pessoal afunda a cabeça? Quando afunda a cabeça, não tem um nome científico. Você lembra? Eu dei uma pausa e fui ali pesquisar no aparelho da minha esposa. É traumatismo craniano, o nome certo. O pessoal vai e afunda aqui, ó. Entendeu? Então, repetindo, ele mostra o crânio na cabeça. E aqui ficou ó, afundado aqui, ó. Traumatismo craniano. E tem coisa que a gente não lembra na hora, né? Então, infelizmente, entendeu? Lá pro lado do Mato Grosso, lá, né, Amazonas, área florestas, né? É muito perigoso, né? O que eu quero dizer, enquanto cidades grandes, né, o perigo maior de o homem e a mulher perder a vida por arma de fogo, né? Nesses lugares de floresta, não é tanto arma de fogo, é ser comido por um animal, entendeu?
ser comido por uma onça, ser comido por um jacaré. Às vezes a pessoa tá tomando um banho no rio lá na Mato Grossense, pro lado do Mato Grosso, lá pro Amazonas. Vê um jacaré do nada e arrasta a pessoa, não tem o que fazer. Perigoso. Essas áreas pantaneiras é perigoso. E não é divulgado, né? Não é divulgado. Muitas coisas, a sociedade não gosta de falar sobre esses assuntos, mas é a realidade. Os Estados Unidos mesmo tem lugares lá na cidade, né, que próximo a áreas urbanas, onde tem muita casa, eles criam crocodilo. É maior que o jacaré brasileiro, o crocodilo. Bem maior. E já tem casos de lá de comer gente também. Infelizmente, para eles é normal. É normal. Não deveria ser. Teve um caso lá recentemente, me salvo engano, no ano passado, a madame, passeando com o teu cachorrinho, o crocodilo pegou o cachorro dela. Ela, na inocência dela, coitada, correu para pegar o cachorro. O crocodilo comeu ela também. Não é sendo frio. Aconteceu. Entendeu? Aconteceu. Não deveria acontecer. Deveria avisar para as pessoas, não chegar perto, que é perigoso. Aqui mesmo, no Brasil mesmo, em Recife, né? Capital de Pernambuco, tem lugar da praia, tá escrito lá, perigo de tubarão. Vira e mexe, alguém vai banhar lá e é pego pelo tubarão. Tubarão, não é divulgado. Olha a cabeça dos seres humanos, né? Tem uma placa avisando perigo de morte, tubarão. As pessoas não acreditam. Mesmo passando na mídia, tubarão pegou a pessoa, né? Arrancou um pedaço, arrancou a perna, arrancou um braço, né? A maioria dos casos, infelizmente, vai a óbito, perde a vida. E as pessoas continuam brincando. Parece que o brasileiro, né, os seres humanos, gosta de brincar com o perigo. E quem não tem um ditado popular? Quem brinca com fogo, se queima. Só que tem queimadura que a vida vai embora. Não é verdade? Entendeu? Então, não é divulgado. Entendeu? Que esses lugares pantaneiros, de floresta, a pessoa tem perigo de perder a vida com a onça. Aí vem alguns especialistas, se diz especialista, faz um vídeo falando, isso é um caso atípico. Tô falando difícil que nem eles, né? Atípico, muita gente não sabe o que é atípico. Atípico significa que não é um caso que acontece direto. Mentira! Mentira! Eles vêm falar que a onça não ataca seres humanos. Mentira! Mentira! A onça ataca sim. É um animal selvagem. Pode ser uma onça, pode ser o leopardo, pode ser o tigre, pode ser o rei da selva, o leão. Ser humano para eles é um animal. E nós somos um animal, só que somos um animal racional. Raciocina, pensa. Diferente deles, que não é um animal racional. Mas ultimamente os animais estão mais racional que nós. Por quê? Porque o animal ele mata para comer. O ser humano mata por matar, por maldade, por crueldade, por gosto de tirar a vida do outro. Então, ultimamente o ser humano está sendo mais animal do que os animais. Né? Infelizmente, onde nós chegamos? Onde nós chegamos? Então, ela ataca sim. Eles atacam sim. Por quê? Nós somos presa para eles. Somos presos. Né? Aí como cidadão, eu não consigo entender, né, por que ainda por cima você não pode matar a onça. Sabia disso? Que é crime, fala que é crime ambiental. Diz que vai mexer com o sistema florestal, uma coisa nesse sentido, né? Que eu não sou especialista para falar a palavra certa, mas é mais ou menos isso vocês entenderem.
Não consigo entender. Por que não pode matar a onça? Por que não pode matar esses animais selvagens? Né? O urubu, eu até entendo que não possa matar, porque o urubu, ele é um faxineiro. É, muita gente não sabe disso. Ele tira as carniças dali, ele limpa. Ele faz um bem ao meio ambiente. Né? E outros animais também que têm o mesmo trabalho, né? De ter algum. Ele tem algum objetivo na natureza, de bem para todos, na cadeia florestal. Né? Mas a onça, que come o ser humano, que de bem que ela traz para a cadeia florestal? Eu não entendo. Né? O jacaré, você também não pode matar. Que bem ele traz, se ele também come o ser humano? O tubarão, você não pode matar o tubarão. Por que não pode matar? Diz que mexe no sistema do mar. Eu não entendo isso. Se você cair lá, ele vê você, ele vai te comer. Tem coisa que eu não consigo entender. Você consegue entender isso? Se você ver esse vídeo, depois deixa um comentário para nós aí. Deixa um comentário para nós. Entendeu? Então, a onça ataca assim. Inclusive, eu vi um vídeo do índio, né? Nada melhor para falar quem mora lá na floresta. Da aldeia. Pesquisa no YouTube lá. Da aldeia. Eu gosto muito dos vídeos dele. Eu achei ele muito engraçado. Da aldeia, se você ver meu vídeo, um forte abraço, da aldeia, eu sou seu fã. Então, da aldeia índio falando, repito, nada melhor que um índio falar, né? Que a onça ataca assim. Inclusive, teve caso da família dele de índio que foi atacado por onça. Aí vem os especialistas dizendo, não, isso não acontece. Foi um caso raro. É? Põe ele lá no meio do mato na frente da onça. Então, se ele tem coragem, é caso raro. Se até o exército da Amazonas, exército brasileiro, eles trabalham com onça, eles têm uma maneira especial de lidar com a onça, porque é um animal selvagem, é perigoso. Muita gente não sabe disso. O exército brasileiro, lá tem alguns batalhões no Amazonas, que o animal de estimação deles, vamos dizer assim, né? Não sei se a palavra certa é essa, o animal que eles trabalham é a onça. Só que eles têm uma maneira de lidar com a onça, que é um animal forte, perigoso. Eles têm uma tática, uma estratégia, entendeu? Aí vem esses especialistas da vida, que tudo tem uma opinião formada já, pronta para a sociedade. Não, não tem perigo. Não tem perigo, especialista. É? Eu gosto muito de especialista, porque muita coisa você aprende com eles. Mas tem uns também que só fala bobeira, rapaz. Só fala besteira. Entendeu? Então, lá do Amazonas, lá do Pantaneiro, Florestal, e eu já ia esquecendo. Ainda tem alguns rios para lá ainda que tem piranha. É perigoso. Entendeu? Tem piranha. Não é divulgado. É, mas piranha não tem perigo. Dependendo, tem sim. Se na hora da queda, vamos supor que o avião caiu no rio de Piranhas, os passageiros o ocupante daquele avião, se machucou na queda, sangrou, as piranhas vêm tudo em cima para comer. Que atiça o sangue, atiça as piranhas para se alimentar. Agora imagine cair no rio cheio de piranha, sangrando. Perigoso. Elas vão comer aquele pedaço de carne. Tá sangrando. Aquele membro. Isso não é divulgado. Né? Então, a área Amazônia é perigoso. Entendeu? Eles lá têm os perigos deles. Recapitulando: onça, jacaré, rio com piranhas, né? Cobra, jiboias, entendeu? Cobras normal, cascavel. Eles têm o risco deles lá. Né? E jiboia, para quem não sabe, tem jiboia que ela pode chegar a 4 metros de comprimento.
Você sabia disso? Não, só um minutinho. Eu pesquisei, mano. No Brasil é 4 metros. Então, minha esposa estava falando 7 metros. Eu fiz uma pesquisa, no Brasil é 4 metros. Então, ela pode chegar a 4 metros de comprimento. Dá 2 pessoas de mim, do meu tamanho. E olha que eu não sou baixinho. Eu tenho 1,88. Quer dizer, dá 2 pessoas de mim. Já pensou? Tá de cara com uma cobra dessa. Entendeu? Tá certo que a jiboia, ela não pica. Entendeu? Mas se ela tiver com muita fome, entendeu? Ela na sua presa, o que ela faz? Ela dá aquele abraço. Ela enrola na pessoa e vai matando por sufocamento. Vai esmagando a pessoa. Quando ela vê que a pessoa não está respirando mais, que o batimento cardíaco parou, né, não tem mais respiração, aí que ela começa o processo de engolir a tua presa. Tá entendendo? Fiz uma pesquisa que é muito raro a jiboia atacar um ser humano, mas também não está livre de acontecer, né? Dar de cara com uma cobra de 4 metros de comprimento é assustador. É assustador. Eu penso que, se você tiver curiosidade, eu vi uns vídeos no YouTube lá, é assustador. Vendo no vídeo assustador, imagina de perto uma cobra dessa. Né? Então, esses são os perigos de quem mora em floresta, próximo de floresta, né? Da cidade grande. Né? Ah, e antes que eu esqueça, meus sentimentos aí à família do Jorge, né? Que a onça pegou lá no Mato Grosso, né? Nossos sentimentos aí à família. Não é fácil, não. Então, meus amigos e irmãos, o Brasil é um país perigoso, né? Se ser atacado, né? Um criminoso armado, né? Que você não sabe se ele quer roubar ou está com vontade de tirar a vida, né, da pessoa, da vítima, né? Em muitos casos, eles têm prazer em matar, né? Já aconteceu caso aqui em São Paulo, né? Já chegar e atirando na pessoa do nada, a pessoa nem reagiu, né? Nem reagiu. Porque antes falava, não reage que não vai te acontecer nada. Você nem sabe mais se não vai acontecer nada, porque muitos têm o prazer de matar. Não tem lei, não tem lei, o povo não sabe votar, entendeu? Não é questão de falar de política. O povo tem que ter a consciência. Quem tem poder de mudar o país, as leis, é os políticos. Eles que têm poder de mudar, entendeu? Para quem não sabe, quem manda nas Forças Armadas? Ó, Carlos, quem manda nas Forças Armadas, Carlão, é o general, é o almirante que manda na Marinha, general que manda no Exército, o, na Força Aérea é. Na Força Aérea, deixa eu lembrar o nome aqui do comandante da Força Aérea. Eu dei uma pausa e fui de novo ali pesquisar. O comandante da Força Aérea é o Brigadeiro. A gente não sabe tudo, né, pessoal? A gente não sabe tudo. Tem coisa que você tem que pesquisar. Né? Recapitulando: Exército General, Marinha Almirante e Força Aérea Brigadeiro. São os comandantes das forças. E Polícia Militar? Coronel. Né? E da Polícia Civil? Diretor da Polícia Civil. Né? Então, tudo tem cadeia de comando, né? Hierarquia, né? Então, pessoal, mas quem manda neles todos? Os políticos. A gente não sabe disso. Porque as Forças Armadas respondem para quem? O presidente. As polícias estadual responde para quem? O governador. As polícias estadual, pessoal, é Polícia Civil, Polícia Militar. Agora há poucos anos passou a ser polícia também. Muita gente não sabe que não era polícia. Fazia parte do corpo de segurança pública, mas não era polícia. Mas tem alguns anos que passou a ser polícia. A polícia penal, a polícia técnica, ela faz parte do corpo de polícia, né? Então, responde para o governador, né? E a GCM, né, que
tá lutando também para ser polícia também, né? Que tá ainda aquela. Estão ainda. Alguns lugares já falam que outros não. Tá uma polêmica ainda, né? Eles estão lutando para ser polícia, né? Então, mas faz serviço de polícia. Eu trabalho, faz tudo que a polícia faz e já faz, né? Então, e a GCM responde para quem? O prefeito. Então, você deu para entender que tudo quem manda é o político, né? Aí, lógico, eles não respondem direto para o presidente, para o governador e para o prefeito. Para o presidente, no meio do caminho, tem o ministro da Justiça, né? Para o governador, tem no meio do caminho o secretário de Segurança do Estado. E para o prefeito, no meio do caminho, tem o secretário de Segurança Municipal, né? Mas todo mundo responde para alguém. Vocês estão entendendo como funciona a cadeia de comando? E quando não tem cadeia de comando, vira bagunça. Tudo tem que ter cadeia de comando, tem que ter hierarquia, né? Até no judiciário tem hierarquia. Quem é o maior no judiciário? No judiciário, desculpa. Os desembargadores, que é acima do juiz. Os desembargadores, né? Qual a última instância? O Supremo Tribunal Federal é a última instância. Então, tudo tem que ter uma hierarquia, né? Então, pessoal, infelizmente, né, eles não querem mudar a lei, eu não sei porquê, né? E o povo tem que aprender a votar, entendeu? Escolher seus políticos, parar de dizer, não, qualquer um que entrar lá vai ser a mesma coisa. Não, você tem que pôr alguém que você acredita que vai fazer alguma coisa. E quando tiver agir dessa maneira, né, com essa consciência errada, errônea, que qualquer um que entrar não vai fazer nada, as coisas não vão mudar. Vai continuar o país sem lei, vai continuar morrendo pessoas do bem, inocentes, né? Porque não muda nada. Enquanto o Brasil, a lei, outra coisa que precisa mudar no Brasil, enquanto o sistema não ser igual para todos, as coisas não vão mudar. Não é só ter lei, cumprir a lei para pobre e preto, não. Para todos. Pode ser pessoas importantes, pode ser milionário, pode ser pessoas famosas. Não importa. Enquanto a lei não for para todos, enquanto o saudoso Marcelo falava, enquanto o Brasil, o saudoso Marcelo que eu falo, que trabalhava na Record lá, Marcelo Rezende, né? Ele tinha um ditado que ele falava: enquanto o Brasil não aprender a tratar as pessoas não pelo CPF que você tem na conta, mas pelo RG, pelo o que você tem no seu nome, se você fez alguma coisa ou não, as coisas não vão mudar. Porque no Brasil, infelizmente, você ainda é tratado pelo CPF. Enquanto o Brasil não for igualitário para todo mundo, para quem não sabe o que é igualitário, me desculpa, pessoal, às vezes eu falo difícil também, né? Não é culpa minha, é coisa minha, entendeu? Quando você tem, modesta parte, um QI mais elevado, você fala difícil. E falar difícil é muita coisa que as pessoas não entendem. Igualitário, pessoal, quando o sistema é igual para todo mundo. É igual. Não tem discriminação. Se é pobre, rico, preto, branco, pessoas especial ou não. Enquanto o Brasil não tiver a consciência, né, de todo mundo ser tratado por igual perante a justiça, as leis, enquanto também não mudar as leis, não é só mudar as leis, ela ser cumprida à risca, né, parar com essas mordomias que tem hoje no sistema para alguns que são poderosos, a coisa não vai mudar, porque é um efeito dominó. Entendeu? A coisa não vai mudar. O Brasil não vai mudar. A ordem e progresso ainda vai continuar só na bandeira. A bandeira está lá, ordem e progresso.
Só na bandeira. Lamentável, né? Lamentável. E sem contar que o Brasil não é um país, a grande maioria não é patriota. Ô, Carlão, você está falando besteira. Não estou falando besteira. Eu vou deixar aí para tua reflexão. Um país que é que planta de tudo, fabrica de tudo. Planta de tudo que eu falo é arroz, feijão, café. Só um minutinho, que é linda? Açúcar, cana, né? Tudo do bom e do melhor. Cria gado, né? Todo tipo de gado, né? Boi, vaca, cabra, tem de tudo aqui. Do melhor, eles vendem para fora. O resto, mais caro, deixa para nós. Até combustível, quem não sabe, para fora, alguns países aqui próximo, é vendido mais barato. Inclusive, tem fronteira do Brasil, que é tão barato lá, não sei se ainda continua assim, eu não posso ser, né, leviano, que o povo ia comprar lá, porque lá é mais barato que o combustível daqui é vendido para lá, o povo daqui ia comprar lá porque lá é mais barato que aqui. Tem lógica? Entendeu? Então o que acontece? É patriota? Não é. Pode falar quem quiser do presidente dos Estados Unidos, o. Deixa eu lembrar o nome dele aqui. Você lembrei minha vida? Donald Trump, né? Pode quem quiser falar do Donald Trump, né? Mas, de certa maneira, tá certo que ele também é racista, viu? Não se engana, não. Ele é racista. Mas, de certa maneira, ele é patriota. Ele é patriota. Ele está tentando fazer um sistema lá para ver se os empresários de fora, os empresários americanos, explicando melhor, que está construindo lá fora, em outros países, volta a construir no país dele. Ele está encarecendo os impostos, tentando fazer isso, que não está dando certo. Mas está tentando. E está tentando trazer os empregos de volta para o seu país, os investimentos de volta para o teu país. Enquanto o Brasil leva tudo para fora e prefere investir lá fora. Vai entender que o brasileiro não é patriota? Né? Tanto que. Vocês lembram de um caso que saiu na mídia que a Friboi estava fazendo carne com papelão? Vocês lembram com papel? Melhor dizendo? Ele foi embora para os Estados Unidos e a maior frigorífica ele levou para lá. Dá emprego para americano. Brasileiro não é patriota. Não é. Não é patriota. McDonald's. O Brasil é cheio de McDonald's. Você sabia que o salário do McDonald's nos Estados Unidos é muito melhor do que a miséria que eles pagam para o brasileiro aqui no Brasil? O brasileiro não é patriota. Não é patriota. Aí vem alguém ignorante de conhecimento dizer: não, mas porque no Brasil tem direito trabalhista. Não tem nada a ver. Porque ter direito trabalhista no Brasil, nos Estados Unidos não tem, você não merece uma empresa americana que vem para cá pagar um pouco melhor para você? Uma coisa não tem nada a ver com outra. Hã? Pessoal, vamos estudar, pessoal. Não vai, que nem o pessoal fala de ditado popular. Não vai Maria, vai com as outras, não. Vamos pesquisar, vamos estudar. Vamos ter uma mente mais aberta. Não deixa ninguém fazer tua cabeça, não. Vamos ser pessoas mais cultas. Pessoa culta não é que vai viajar para outros países, não. Que a pessoa acha que culto é quem viaja muito, não. Culto é conhecimento, é estudar, é pesquisar, é ler.
Entendeu? Tem preguiça de ler? Hoje já tem aplicativo que lê para você. Você põe ele vai falando as palavras para você. Então, a informação hoje está na palma da mão. E não escute só uma fonte, não. Pesquise várias fontes para ver se tem coerência, para ver se não é fake news. O homem, para me encerrar aqui, né, esse bate-papo aqui com vocês, né, o homem, ele tem que ter três coisas, me salvo engano. Se eu errar, eu corrijo de novo. Primeira coisa, ele tem que ter uma religião. Não que religião salve, que salva Jesus Cristo. Mas ele tem que ter uma religião, uma denominação para ele servir a Deus. Primeira coisa. Segunda coisa, ele tem que valorizar a família. Ele tem que ter a família. Ele tem que valorizar a família. Aliás, aquele que se diz cristão e não valoriza a família é pecado perante Deus. Está na palavra de Deus, no Novo Testamento. Terceira coisa, ele tem que ter cultura, né? Ter um pouco de lazer, né? E assistir um filme no cinema. Não é pecado você assistir um filme no cinema. Não é pecado você ir no teatro. Mas no teatro familiar, que não fala bobagem, né? E tem uns teatros aí que é uma vergonha, né? Um teatro familiar, não é vergonha. Não é vergonha você ir no museu. Não é vergonha. Não é vergonha, não. Não é pecado, desculpa. Não é pecado você ir no museu. Não é pecado você passear num parque. Entendeu? Então tem que ter um pouco de cultura, de lazer, né? Sair com a família. E terceiro, cuidar do corpo, né? Fazer uma caminhada, né? Procurar o médico. Nada de fanatismo religioso. Ah, eu não vou no médico, eu não tomo vacina. A ciência é deixada por Deus. Muitos estão perdendo a vida morrendo porque fanatismo religioso não estão procurando ciência, não estão procurando remédio, não estão procurando médico, não estão se cuidando. Então tem que se cuidar. Então nós temos que cuidar da alma, da mente, do corpo, né? Da família, né? Porque aqueles que não cuidam dos seus, da sua família, negou a fé, negou a Cristo. Que Deus abençoe a vida de cada um, né? Até o próximo vídeo. Se possível, compartilha, deixa um like para nós aí, tá nos ajudando. Você deixando o like, o YouTube vai entender que você gostou e ele manda para mais pessoas. Carlão e Helena agradecem. E a nossa família aí de Goiânia, da Bahia, tem parente na Bahia também, né? De Bauru, tem parente em Bauru, tem parente em Jaboticabal, tem familiar em Jaboticabal, Sumaré, deixa eu lembrar, tanta família, tanto lugar. Aqui em São Paulo, na capital, né? Não demais. Falei Goiânia, né? Senador Canedo, Goiás, né? Então, em outros lugares em Goiás, agora que eu não lembro o nome, né? Por favor, ajuda nós aí curtindo, se possível, até compartilhando, né? Dá uma força aí pro casal mais abençoado espiritualmente na face da terra, Carlão e Helena, né? E deixa um like, pelo menos deixa um like para nós. Que Deus abençoe, seja a tua luz, né? Seja o teu suporte e seja o teu conselheiro. A palavra de Deus é o nosso conselheiro. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, para quem não sabe, é o livro mais vendido na face da terra, é a Bíblia Sagrada. Estudar é importante? Sim. Ter profissão é importante? Sim. Mas buscar a Deus, ler a Bíblia, confiar em Deus
Ensinar teu filho no caminho que deve andar é o mais importante na vida da criança e do adulto. Tudo no mundo, você aprender de bom, de profissão, é importante. Mas mais importante é você aprender o caminho para ir para o céu. Porque lá é eterno. Aqui, tudo passa. Profissão passa. Posição passa. Tudo passa. Mas a eternidade é para sempre. A eternidade, já está dizendo, a eternidade. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai para o céu se não for por ele. Amém? Um abraço a todos. Até a próxima.